bem-vindos a mais um podcast aqui no Essa Pode. E aí, Rô, tudo bem? E aí, Lu, tudo bem? Tudo jóia. Então, gente, não esquece de curtir o canal, compartilhar, se inscrever, porque se inscrevendo no canal, quanto mais gente inscrita, mais o YouTube entrega para as pessoas, tá bom? Não esquece não que não é cobrado, né, Rô? Ainda Não, gente, e é facinho, né? Vai lá, curte, compartilha, manda para as amigas, Hoje isso. tá bem legal, mas vamos ter que pegar assim, 2 minutinhos para falar dos nossos apoiadores. Dos nossos apoiadores, que são muito importantes. Exatamente. Ó, tô com uma colinha aqui porque tá crescendo. Pra não esquecer de ninguém. Bom, o nosso primeiro apoiador e o principal é o BB7, que é a produtora. Né? Sem eles nada acontece. Nada acontece, fornece as câmeras pra gente, o nosso editor. E o que mais? Coca-Cola está nos apoiando. Lucy, os perfumes maravilhosos. Ó. Doutora Thaís Lanza, Cheirosa. que fica ali na Praia do Flamengo 66. Isso. Ela dá 10% na 10% consulta. na consulta e 5% no procedimento. É só falar do Essa Pode. Inclusive, a gente tá precisando voltar lá, tá? É. Não faz não, ó. Lady Drive, que só transporta mulheres, feito por mulheres, né? Só tem mulheres motoristas. Muito importante. Você também tem um cupom Essa Pode, você tem 10% de desconto na primeira viagem. Brigadeiria Carioca, que sempre nos fornece aqui nos eventos um bem casado, um bem vivido, um brownie recheado, uma delícia. 51 Ice, que veio aqui outro dia no evento também nos apoiando. Que tem bebidas não alcoólicas Tem bebidas também, não inclusive alcoólicas, foi um exatamente. evento teen, então eles trouxeram bebidas não alcoólicas, Uma que eu não delícia. sabia disso e foi muito verdade. interessante. E Deza Botequim, que tá sempre aqui com a gente nos eventos, trazendo pra gente uns petiscos maravilhosos, inclusive, né? Vai ter o próximo evento e é pertinho daqui, né, Pertinho, Lu? 2 Vamos quadras almoçar aqui lá no hoje? Flamengo. Vamos. Então Fazemos vamos. comida. E é isso, gente. Então, assim, hoje a gente tem uma convidada o quê, Rô? Maravilhosa. Que outro dia eu postei no nosso Essa Pode, underline, lá no Instagram, que viram o nosso Instagram lá na Chapada e vieram comprar. Isso. Hoje o nosso podcast chegou lá em Foz do Iguaçu e ela veio exclusivamente para gravar, não é? Com a gente aqui. Exatamente. Psicóloga Ana Lu Galotti. Bem-vinda! Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, Romina, Lu, todo o pessoal aí que assiste esse podcast, o Essa Pode. Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês, esse convite. A gente também. Adoro o Rio de Janeiro, né? Sempre que eu posso, eu tô por aqui, pelo menos 2, 3 vezes por ano. E é um prazer participar e conhecer aqui pessoalmente o espaço de vocês. Maravilhoso, gente. Venham conhecer porque vale a pena. É porque não é só um estúdio aqui, né? Aqui é uma É. casa que a gente tem uma loja maravilhosa com produtos da Gastadeira, Romina Acessório, entre outros parceiros aqui. Lojas maravilhosas de São Paulo que vendem, que a gente revende. Marcas, né? A gente representa algumas marcas de São Paulo. Ser italiana, linha italiana. Isso. E além do que, nossa, gastadeira Gastadeira, com gente, folha ó, elástico. que não amarrota, não ocupa espaço, não não ocupa pesa. espaço, é isso. Então, mas vamos hoje lá, a nossa né? estrela é a Ana Lu e não a Pois Sônia, é, eu preciso porque falar. estou ansiosa Vamos pra lá, gente começar, né? É isso aí. Quem Conta começa? aí, Você. Conta pra gente como é que você chegou na psicologia. Isto. Conto. Bom, para contar como que eu cheguei na psicologia, eu preciso voltar um pouquinho. Não tem problema. Né? Porque existem pessoas que escolheram a psicologia, né? Às vezes a pessoa já nasce sabendo, quero fazer isto, né? Isso. E eu digo que eu passei um tempo perdida tentando entender onde eu me encaixava. E a psicologia meio que me escolheu em função dos acontecimentos aí que foram sucedendo na minha vida, né? Os causos. Então, assim, a minha primeira formação é na área de informática. Acreditem ou não, eu sou formada em redes de computadores, com pós-graduação em, enfim, gerenciamento de ativos, que envolve roteamento, entre Meu coisas Deus. assim, que é um pouco mais complexo, né? E, assim, durante muito tempo tinha aquela vida comum, né? Tinha lá o meu trabalho, eu trabalhava, tava ok, recebendo um salário legal, tinha um relacionamento, que não era o relacionamento atual, mas sabe quando parece assim que falta alguma coisa? Você tá acordando ali todos os dias, mas parece que você tá meio que emperrado assim na vida, de repente o trabalho você já começa a questionar. Eu já nem atuava na área de informática, então durante muitos anos eu passei assim, né?
Hoje eu tenho 39 anos, quase chegando nos 40, né, Galinha de Luzenta. 25. Novinha. Mas quando eu tinha 28 anos, que foi em 2014, eu falo assim que eu tive uma crise existencial. Foi um momento assim que eu falei assim, gente, não dá pra eu continuar vivendo a vida do jeito que tá. Né? Tem algo de errado não está certo, né? Preciso tomar um rumo na minha vida, porque eu já não acordava bem, já não fazia as coisas com prazer. E é aí que eu vejo que é a primeira sementinha que é plantada, que depois de um tempo vai me levar à psicologia em função de alguns acontecimentos que vão, né, passando. Nesse processo de adoecimento psíquico, de insatisfação, eu comecei a buscar conhecimento, né? Comecei a ler, Imagina, a pessoa que lidava antes com coisas mais relacionadas à informática, jogos, carros, porque eu atuei no setor automobilístico, então assim... É inimaginável, né? Exatamente. Então assim, aí eu comecei a buscar livros que falavam sobre satisfação, sobre autodesenvolvimento, sobre espiritualidade, sobre várias coisas, porque aí a gente começa a buscar um monte de coisa, né? E aí eu tomei uma primeira decisão muito importante, que foi sair do meu trabalho naquele momento, porque eu falei assim, bom, acho que a minha insatisfação está no meu trabalho, né? Nos livros eu estava vendo assim, não, a gente precisa de novos desafios, precisa estar sempre se desenvolvendo intelectualmente. Falei, eu já domino aqui, então acho que agora eu preciso de uma coisa nova. Mas ainda jovem, né? Sem filhos, então não tinha aquela responsabilidade assim de, tenho alguém para alimentar no final do mês, etc. Então resolvi pedir demissão, sem ter nada em vista, né? Mas precisava trabalhar. Eu sempre gostei muito de fazer exercícios. E a academia onde eu treinava naquela época, que era uma academia para mulheres, estava expandindo a unidade. Era um estúdio que tinha ali a capacidade para atender 4 pessoas em cada sala e estava virando uma estrutura gigante. Eu falei, bom, eu gosto de treinar. Agora eu não vou ter renda nenhuma. Não me preparei para sair do emprego, tá? Totalmente impossível. Decidi sair, né? E é bom você falar isso aqui, que nesse podcast aqui, nossa intenção aqui é isso mesmo. A pessoa está insatisfeita, também é essa, né? Não só contar as histórias e passar conhecimento, mas é provar para a pessoa que está do outro lado que é possível mudar de profissão, seja aos 30, seja aos 40. Minha irmã, com 55, mudou totalmente, radicalmente a profissão dela, né? Então é importante você falar isso, né? Que é possível. Sim, com certeza. Não fácil não é, lógico, mas não é impossível. É bem desafiador. O que eu diria, assim, né? Talvez não fazer como eu no sentido do dia pra noite. É bom ter uma transição, ter uma preparação, né? Pra você fazer isso, principalmente quando tem, às vezes, outras pessoas envolvidas, com né? certeza. Mas a gente tem como se planejar para fazer isso, né? E aí, então, nessa época, o que eu fiz? Falei, bom, vou falar com a proprietária da academia, porque era uma academia, assim, classe A, né? Uma academia de elite e tal. Para ver se eu consigo um emprego lá, né? Porque aí já vou treinar, então, não sei o que lá. Beleza. Seria transitório até eu conseguir um outro emprego. Enfim, fui lá, falei com a proprietária, Lucilene, uma pessoa muito querida para mim. E ela olhou para mim e falou assim, Ana, mas eu não tenho como te contratar, porque o seu currículo, né, é muito além da função que eu preciso, porque ela tinha uma função para recepcionista, né? E aí eu falei assim, não tem problema, eu só preciso de um emprego, eu vou ficar temporariamente, eu te ajudo a treinar uma outra pessoa até eu conseguir algo. E ela aceitou, porque ela também não tinha ninguém naquela época. Naquele mesmo período, de mais ou menos 2 semanas, eu passei em 2 processos seletivos, 2 para a área de informática e um outro processo seletivo para dar aula de inglês. Então, para quem, 2 semanas estava sem emprego, já tinha opção ali de pelo menos 4 empregos para escolher, né? Mas eu gostei muito do ambiente da academia, porque é um ambiente que você trabalha com saúde, você deixa as pessoas melhores. Uma academia também para mulheres tem um diferencial, né? A nossa proposta lá é muito diferenciada. Ainda tem, né? essa academia só para mulheres. Essa academia ela ainda existe. A gente tinha curves aqui, né? Tinha curves. E lá na Tijuca tem uma enorme que também só atende mulheres.
A Desperta Praça aqui, dos né? Pés. A Mas eu Curves nunca acho vi, que né? é uma proposta assim de circuito, você É vai lá, isso. faz É, as Não tem é. mais, né? né? Tem, acho que não tem mais. Eu já até Enfim. Achava fiz interessante, isso. E aí? E assim, então, de repente eu tinha caminhos ali para escolher, Uhum. né? E aí eu lembro que eu falei assim, gente, e agora? Bom, aqui informática, né, minha área, tal, aula de inglês, ok, é legal. E aí academia, eu lembro até que o meu irmão falou assim pra mim, Lu ou Luzinha, ele me chamava, mas você vai escolher a recepção da academia pra você ficar trabalhando? Eu falei assim, não sei, tô sentindo, tenho uma intuição de que algo vai dar certo. Enfim, em um mês eu fui promovida a gerente. Porque como era uma estrutura muito grande, precisava de uma equipe maior, etc. Então, assim, eu já comecei a fazer outras coisas. Então, Sim, o conhecimento claro. de informática me ajudou, isso e aquilo. Então, a gente foi fazendo ali toda a implantação de uma estrutura tecnológica, sistema, isso e aquilo. Então, muito rapidamente eu fui promovida. E aí já fui para gestão, né? Em um mês. Bom, nesse período, eu falei assim, gente, adorei essa área, me encontrei na área da saúde, você começa a ver as pessoas chegando com certas dificuldades, certas limitações, fazem amizade, tem todo um ambiente ali social que possibilita, né, o networking, etc. Falei, gostei disso, acho que eu vou ficar nessa área. Aí eu resolvi começar a estudar educação física. Porque eu sou assim. Que eu acho que é a primeira coisa, né? Quando tá ali naquele ambiente, muita gente começa desse lado pra educação física, né? Exatamente. É muito isso. E aí, assim, porque quando eu entro numa coisa, meu marido que tá aqui assistindo, ele fala, né, Ana Lu, o que você se propuser a fazer tende a dar certo. Porque eu mergulho naquilo. Então, se eu escolher área de informática e eu me esforçar naquilo, eu vou muito bem. Como eu escolhi aquela área da academia, eu falei, faz sentido eu fazer educação física para eu entender melhor esse mundo. Então, eu comecei a faculdade de educação física, eu ia para os congressos, eu participava de cursos de gestão na área, assim, várias coisas. Então, neste primeiro momento, eu falei, nossa, resolvi o problema da minha insatisfação, né? Acabou minha crise existencial. E aí é onde a vida acontece, né? Porque a gente vai sendo, a gente vai sendo testado. É tipo aquele filme, assim, né? Tá indo tudo bem, de repente vem uma bomba. O meu irmão, super parceiro meu, a gente se adorava, ele faleceu. E esse irmão que você falou. Esse irmão, que é o meu único irmão, né? Tá. Hoje, gente, eu já consigo falar sobre isso com naturalidade, até dando risada de algumas coisas. Mas naquela época, assim, tirou o meu chão, tá? E isso é comum, né, gente? Eu lembro, assim, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é, eu vou ficar sozinha. Olha como a gente é egoísta, né? Eu pensei em mim. Eu vou ficar sozinha, porque eu estava preparada para o cenário onde o meu pai e a minha mãe faleceriam primeiro, né? E ficaríamos eu e meu irmão. Então, assim, a gente já tinha até comentado algumas coisas. Quem vai ficar com a casa? Não, vamos vender, vamos fazer isso. Coisa pra gente não brigar, porque tem muita gente que briga pelas coisas, né? Então, assim, a gente tinha, assim, uma coisa muito positiva, né? Eu e ele. Então, eu fiquei sem chão. E aí... Você é a mais nova? Eu sou a mais nova. Você que tinha achado o equilíbrio, já saiu. Isso, porque assim, esse período de crise existencial, do emprego, da nova faculdade, durou aí em torno de 2 anos. Então, foi de 2014, ele falece em 2016. Em 2016 eu tava plena, eu tava me sentindo muito bem, sabe? Eu falei, caramba, me encontrei aqui, aí acontece isso. Aí a crise existencial volta, né? Só que aí volta o dobro de intensidade do que estava antes. Porque antes eu estava questionando a minha atuação, estava questionando que estava assim, meio que sem sentido. Mas aí eu começo a questionar a vida de modo geral. E aí eu queria abandonar tudo, eu queria ir morar na Grécia, eu queria aproveitar a vida. Foi um período assim de mais ou menos um mês, ainda bem que foi tudo rápido, né? Que eu falei assim, gente, não, eu não quero, se é pra morrer amanhã, né? A gente trabalha, se esforça, estuda, faz isso. Enfim, nossa, eu fiquei revoltadíssima no começo, né? O luto tem ali as suas fases, tem né? as fases, A gente não vive todas elas no mesmo momento, no mesmo período. E eu acho que cada um vive diferente também, né? Cada um vive diferente. Mas enfim, aí passou
esse período, assim, de raiva, que acho que deve ter durado ali pelo menos, sei lá, umas 2 semanas, até cair a ficha, né? Meu irmão, ele adoeceu, ele teve um problema no pulmão e tal. Então, assim, o período até ele falecer, efetivamente, foi um período ali de mais ou menos 1 mês, tá? Rápido. Então, foi uma coisa rápida, foi uma surpresa pra gente. Mas foi um período que eu pude fazer muita coisa. E aí é onde a gente descobre, em momentos que são difíceis, a gente também descobre forças que a gente tem, que às vezes na hora a gente não consegue saber, mas depois quando você analisa, né? E aí eu fui vendo assim, eu tomei a frente de tudo, eu cuidei de tudo, não deixei assim meus pais terem que lidar com coisas difíceis, né? Burocráticas. Assim, eu tentava proteger o máximo possível. A proprietária da academia, que é alguém que eu comentei, né, que gosto muito, ela, naquele período, assim, ela me liberou para eu poder ficar no hospital, eu resolvia várias coisas, praticamente eu não ia presencialmente, sabe? Então, assim, eu tive muito suporte, tive muito apoio nesse momento. Mas, passada essa crise, então, quando eu tirei o olhar, né, só a lente olhando para mim, nossa, eu vou ficar sozinha sem meu irmão, aí eu comecei a olhar para os meus pais, porque, gente... Quando você olha para a dor de um pai, de uma mãe que perderam um filho, é uma coisa assim que é muito difícil. E é desafiador, né? Quem passa por isso sabe. Às vezes o filho que ficou sente um processo de solidão, porque você vê ali seus pais perdidos, né? Muitas vezes acaba se sentindo negligenciado. Também você se acha, tipo, eu não basto, só eu não basto. Isso. Vem toda uma questão, né? Exatamente. É bem difícil. Embora minha mãe, assim, e o meu pai, eles lidaram até relativamente bem, mas foi um processo muito difícil. E aí... Voltando à questão que eu estava buscando, né, de gestão, de estudar, de entender o comportamento humano, porque aí a academia envolve hábitos, etc. Nessa época eu comecei a ter mais contato com leituras da psicologia, especificamente da psicologia positiva. Você mudou sua leitura. Que foi me ajudando nesse período. Eu falei assim, bom, aí eu deixei de pensar em mim e falei, preciso ajudar meus pais a superarem o luto. Aí vem o outro momento de fazer uma imersão nos conhecimentos. Eu fui buscando livros de superação de luto, de sentido da vida após uma tragédia. E aí eu fui tendo conhecimentos, eu fui pegando minha mãe e meu pai dentro do possível e fui tentando fazer tudo que eu ia lendo ali, né? Você estava sendo uma psicóloga para eles, na verdade, né? Mais ou menos para você e para eles. Sim. Exatamente, porque a psicologia positiva... que é uma dessas linhas da psicologia, né, fala muito sobre elementos do bem-estar. Então, assim, a proposta deles é estudar o que pessoas que floresceram na vida, né, pessoas que têm um alto grau de satisfação, etc., o que essas pessoas fazem? Então, foram 5 elementos ali norteadores para mim, que eram as emoções positivas, relacionamentos positivos, sentido, significado, então pode ser um significado maior para a sua vida, né? As realizações e o engajamento, que são atividades onde você tem ali uma imersão total, onde você consegue colocar as suas melhores habilidades, digamos assim, né? Eu comecei a pegar esses 5 elementos e eu queria, de qualquer forma, promover esses 5 elementos, tanto na minha vida pra quanto na dos meus pais, né? Gente, o homem passa por uma experiência de luto muito diferente da experiência que a mulher passa, né? O homem é mais fechado, a mulher já é mais aberta, já chora mais. Eu não sabia disso, assim, interessante, né? Pelo menos da minha experiência você falando realmente, agora eu tô aqui pensando numa coisa, realmente, vai. Consegue lembrar de alguma coisa? Não, eu lembrei, assim, agora você falando, por exemplo, quando meu pai faleceu, eu lembro que eu fui muito mais, como é que eu posso explicar? Eles foram mais duros, assim. Mas eu sabia que eles estavam sentindo, que eles sentem até hoje, sabe? Mas naquele momento eu via que meu irmão mais velho, ele queria meio que me abraçar ali. E agora você falando realmente. Eu não, eu já...
eu gritava, eu chorava, esperneava mesmo, assim, colocava aquilo pra fora. E meu irmão ficava assim, sabe? Toda aquela pose que ele tem, ele não mudava aquilo. Aí você falou agora, realmente. Por isso que agora eu tô, realmente, é verdade. Pelo menos no meu caso e no seu, então. Eu acho que tem muitos casos que são assim. Interessante. Que o homem não tinha pensado nesse aspecto. Porque o homem não é acostumado a falar de sentimentos. Né? Não Como que eu tô me sentindo? Eu tô com raiva porque a pessoa faleceu? Não, tô triste? Não, então assim, o meu pai, você não via ele chorando, era muito raro. Então você via ele fechado, ele quieto, na dele. A minha mãe não, minha mãe tinha uma postura diferente, né? Ela chorava, então assim, ela falava que tava sentindo saudade. Enfim, então a minha mãe foi muito mais fácil de conseguir ajudá-la, né? Porque como ela expressava mais, ela participava mais, então, né, foi funcionando. Beleza, nesse período eu continuei fazendo os cursos de autoconhecimento, porque eu precisava lidar com o luto e com a minha crise, né? Porque esse falecimento demonstrou que eu ainda não estava satisfeita. Na verdade, tudo que eu estava fazendo ali era como se fosse um tampão, né? Enfim, aí eu comecei a me aprofundar mais na psicologia e eu resolvi fazer o quê? Uma faculdade de psicologia, né? Claro. Imagina! Abriu o seu leque, você pensou, caramba, é agora. Falei, vou estudar esse negócio, né? Porque, poxa, tem tanta ferramenta legal. E você estava gostando daquele conhecimento, de entender sobre aquilo, tudo que estava acontecendo. Você estava vivenciando aquilo, né? Realmente deve ser muito interessante, né? Eu estava tendo a oportunidade de aprender e praticar, né? Eu falei assim, gente, isso é bom e isso também pode ajudar outras pessoas. Sim. E aí foi onde eu comecei a ver também, profissionalmente, uma oportunidade, porque eu falei assim, gente, eu preciso ter uma profissão minha, que independente de onde eu estiver, eu possa praticar isso, né? E aí, então, decidi fazer psicologia, fez todo sentido naquele momento, feliz da vida, né? Então, nossa, o sorriso voltou, o sentido voltou, etc. Aí, vocês acham que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, como minha mãe diz, né? Infelizmente, ele cai, porque a gente às vezes diz que não, né? Não, o raio não cai, cai. Enfim, tô lá no meu primeiro semestre, recém, iniciando assim, o meu pai falece. Quanto tempo depois isso? 1 ano depois. Então, ou seja, quando você já tava... Assim, eu tava começando a me recuperar do primeiro falecimento, aí vem o falecimento do meu pai, né? Nossa, até arrepio. Mas ele ficou doente? Ele teve câncer de pulmão, tá? Ele teve câncer de pulmão. Eu acho que esse processo do luto do meu irmão, e justamente esse luto mais silenciado, do jeito que ele viveu internamente, sabe? É claro que ele tinha uma predisposição, tinha a questão de um histórico de saúde, porque ele fumou durante muito tempo, né? Então, assim, as condições ali confluíram para o desenvolvimento desse câncer, e aí foi muito rápido, gente, porque câncer no pulmão, se você não tá fazendo ali exame preventivo... Seu irmão foi câncer também no pulmão? Não, meu irmão, ele teve uma complicação, assim, de dengue, que ele pegou 2 vezes, aí afetou o pulmão, aí quando foi internado teve uma bactéria, e aí, né, complicou. Enfim, aí, onde que vem a diferença, né? Quando meu pai falece, eu já tava com as bases mais estabelecidas. Tava mais fortalecida? Tava. Seria mais ou menos isso ou não? Assim? Tava, porque aqueles 5 elementos do bem-estar, eu vinha tentando construir essa base para mim, né? E aí eu já tinha estudado muita coisa sobre a questão de luto, sobre a questão de trauma. E aí entra uma coisa que eu acho que é fundamental, porque a gente sempre fala, assim, de estresse pós-traumático, por exemplo, né? A gente pensa muito em situações, assim, só de grandes tragédias, mas a gente também pode ficar traumatizado com situações que pra gente tem um impacto mental muito grande, né? Fala-se como se fosse um terremoto psíquico, né? Um abalo psíquico. E pra mim, essas mortes tinham esse potencial, né? Mas uma coisa que não se comenta muito é um conceito que é justamente o oposto do conceito de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é aquele negativo, né? Que a pessoa começa a ter pesadelos recorrentes, ela começa a desenvolver aí sintomas, né? Que são patológicos. Mas eu comecei a ter contato com um conceito que é o do crescimento pós-traumático,
E isso foi fundamental para mim, porque o crescimento pós-traumático é a condição na qual a pessoa vivencia uma situação que é potencialmente traumática, mas ela não só se recupera daquilo, como ela fica melhor. Então ela começa a encontrar sentido para o sofrimento dela. E aí fez sentido para mim, poxa, as pessoas estão passando por situações de luto o tempo todo, alguém está perdendo alguém o tempo todo, alguém está insatisfeito com alguma área da vida o tempo todo, também, né? E aí eu comecei a ver na psicologia essa oportunidade de ajudar as pessoas a partir da experiência que eu estava vivendo, né? Eu era a prova viva de que você consegue passar por dificuldades, né? Então, voltando, né, à primeira pergunta de vocês, foi assim que eu cheguei à psicologia. Contei toda essa história, mas eu acho que é importante para contextualizar aí, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você contando toda a sua história aí, você acha, a pessoa que tá vivenciando, né, um luto e tudo, ela precisa de uma terapia para superar muitas vezes, não? Ela precisa procurar um psicólogo, alguma coisa? Que você acha sobre isso? Por exemplo, no meu caso, né? Que vivenciei o luto, ainda vivencio. Vai fazer 3 anos que meu pai faleceu, mas eu não consigo me curar disso. A Lu sabe, enfim, eu não consigo. Mas eu já até fiz a terapia, mas fiz 1 mês, eu não tava afim. Eu não tô afim ainda de, entendeu? Então você acha um caso como o meu, por exemplo, né? Pra gente até falar pras pessoas que estão vivenciando isso. Seria interessante procurar uma psicóloga dessa sua, como é que é, psicologia positiva? O que você falaria pra mim e para as pessoas que estão, né, estão no mesmo caso que eu sei que existem várias, porque eu participo de alguns grupos pra tentar entender e tudo. É só pra entender, pra falar mesmo, né, dessa informação aí. Gente, assim, ó, o que eu diria, né? Eu penso que independente de qualquer contexto, é interessante a terapia, porque a terapia te ajuda a encurtar caminhos, né? A pessoa que às vezes não vai passar pela terapia, ela vai conseguir superar também, né? Sim. Tem muita gente que faz isso. Mas, se você tem ali um profissional que tem as ferramentas, porque eu falo assim, a terapia, ela te possibilita você ter uma caixinha de ferramentas que você vai aprendendo ali várias coisinhas que você pode colocar em prática. E aí, quando surge uma coisa, ou quando tem um pensamento, quando você tem ali uma reflexão, você pode compartilhar isso. Porque, querendo ou não, gente, quando a gente passa por essa experiência, uma coisa que a minha mãe comentava, a gente comentava juntas, é que, querendo ou não, no dia seguinte, os portões estão se abrindo, as pessoas estão indo para o trabalho e não tem muito espaço para a gente comentar a nossa dor, a nossa dificuldade. E o setting terapêutico, esse ambiente, é onde você pode realmente compartilhar as suas dificuldades, refletir sobre isso. Então, eu acho fundamental. Mas, se a pessoa ainda não está pronta, se ela não está resistente, se ela ainda está resistente para a terapia, o que eu vejo? Tem algumas bases que ela pode estabelecer, né? A primeira coisa, assim, é entender que você está passando por um processo que a sua vida não vai mais ser a mesma. Essa é a primeira coisa, porque às vezes a gente quer que as coisas voltem como era a gente tem antes. muito isso, né? Ai, como que era? Antes era assim, agora a vida continua. A saudade do pai continua, tá? Sim. Às vezes eu escuto uma música no rádio, eu lembro dele, porque ele tocava violão, meu pai era músico, né? Então, assim, as minhas lembranças de pequena era com ele tocando violão, e aí toca uma música, pronto, já vem aquele choro, né? Mas as crises, elas vão espaçando, mas a saudade fica ali, a gente vai ressignificando isso. Sim. Né? A questão de estabelecer apoios. É importante se estabelecer apoios, diferentes atividades, dar continuidade nas coisas, porque isso vai trazendo sentido, né, para a pessoa que está passando por isso. Mas sim, eu vejo que a terapia é uma forma de você lidar com aquilo que muitas vezes, com essa rotina do dia a dia, a gente vai colocando ali para debaixo do tapete, tá? E eu falo isso porque eu passei por essa experiência também. Quando isso aconteceu comigo, eu entrei num modo de que eu queria proteger a minha mãe de tudo. Então, assim, eu continuei a faculdade, eu continuei trabalhando, e eu fui deixando essa questão do luto para depois.
Até o momento que eu resolvi começar a escrever sobre isso, né? Comecei a escrever um artigo sobre isso. Gente, aí veio tudo à tona. Aí eu vi que eu não tinha trabalhado efetivamente isso. Então, assim, a gente, mesmo com as ferramentas, a gente precisa de ajuda também, né? Então, sim, eu penso que a terapia, para quem está vivenciando isso em casa, não é uma coisa fácil. Outra coisa, luto, gente, não é só luto da morte de um ente querido. A gente passa por diferentes tipos de luto, né? Lutos que a gente diz que são lutos não reconhecidos. Às vezes uma pessoa que perde um emprego, uma pessoa que perde um pet, por exemplo. A gente tem situações... então, a gente sabe, né? É um ente querido pra gente. Um pet Sim, é parte da família. Ela ainda tá no processo. Eu já consigo falar do meu pai, mas a luta... o dela foi muito recente, muito né? recente. E é um luto, gente. É alguém que viveu com a gente ali durante muitos anos, que tem todo um valor, né? Mas quer ver outras situações? A gente tem muitas pessoas que vêm de fora, os imigrantes. Então, pensa como é que é o luto para eles de deixar o país, deixar suas famílias, estabelecer uma nova vida. Então, tem N tipos de luto. Eu já ouvi falar também da questão do luto, não sei, claro que você já deve ter ouvido falar isso, né? Quando a mulher tá grávida, ela tem um filho, aí todo mundo dá atenção pro filho e esquece da mãe ali. Aí tem esse luto também. Eu lembro que eu li muito isso na época que eu tive filho, porque eu também passei um pouco por isso, sabe? Assim, no início. Porque eu tava, como é que chama? Luto da barriga? Não tem um nome, alguma coisa assim, né? Então, existem diversos. Quer ver quando os filhos saem de casa, que fala da síndrome do ninho vazio? Vamos mudar a Isso aqui vai virar uma brincadeira. Mas isso é bom, isso é ótimo. Eu perdi meu pai, mas já tem 20 e poucos anos também. Morreu rápido, 9 meses. Ele teve uma leucemia, foi envenenado com cupim, veneno de cupim. Então, foi rápido, tem 9 meses. Mas já 20 e poucos anos, eu tinha saudade, tiveram várias coisas que aconteceram depois que ele morreu, de surpresa que apareceram no inventário, enfim. Mas então eu quero até que esse inventário não acabou ainda, pra você ter ideia, tanta treta que aconteceu no inventário. Verdade, e eu quero que esse inventário acabe, porque é um sofrimento, sabe? Porque agora que eu já perdoei meu pai, de tudo que apareceu no inventário, eu quero que acabe pra ele descansar, sabe? Fechamento, Mas não acaba. Agora em agosto vai ter uma última audiência aí de conciliação. E eu teve meu cachorro, agora meu filho saiu de casa tem uns 2, 3 meses. Tem pouquíssimo tempo. Mas ele tá tão feliz, você tá, olha a carinha dele, na hora que ele saiu, acho que isso dá um conforto. Os dois começaram a chorar, ele e minha nora. Aí eu chorei também, né? Fazer o quê? Eu não ia chorar. Aí chorou todo mundo, aí agora ele tá feliz, tá bom. Eu tô só com uma de 18 em casa agora. E aí é onde entra a importância do autoconhecimento, né? Porque o que acontece? Então, assim, a gente, muitas vezes, a nossa identidade, ela tá diretamente ligada àquele parceiro que conviveu com a gente há tantos anos. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. Então, se eu não estou agora na função 100% do tempo de mãe do meu filho, ele tá saindo de casa, quem sou eu agora sem essa função que antes tomava tanto tempo meu? O que eu vou fazer agora? Né? Pro homem, por exemplo, a aposentadoria pode ser um tipo de luto, né? A identidade dele tá totalmente vinculada ao trabalho. E aí agora a pessoa não tá mais ali no trabalho. O que eu faço da minha vida? Arruma de emprego, pelo amor de Deus. Então assim, tem uns que vão fazer Uber porque eles querem fazer alguma coisa, né? Querem ali ter contato com as pessoas. A mulher não aguenta em casa, né? Porque quer começar a mandar em tudo. Então isso. assim, é isso, gente. E aí o papel da terapia é fundamental para ajudar a pessoa nesse autoconhecimento, né? Quem que eu sou agora. Então, a mãe, né, teve ali o bebê, todo o direcionamento da atenção vai pro bebê, mas peraí, tem a função de mãe, tem a função de esposa, tem a função dela mesma. Eu não tive esse luto aí, não. Eu dava graças a Deus, fica lá com a criança. Eu adorava minha barriga. Não precisa ligar pra mim, não. É sério? Pega a criança, vai lá, leva pra sala, me deixa aqui na paz. Não tive esse luto, não. Não, o meu é da barriga mesmo. A barriga foi embora. Poxa, era tão minha barriga quando ela foi embora, foi bom. Ali, tava né? tão que bom. Você sente assim que, caramba, agora isso tá com o Bruno, mundo, né? Era bom, a barriga era ótima. Tanto que eu tive 3 filhos, né? Eu queria ter o 4º, mas aí... Nossa senhora, eu tive 2, parou.
Agora, Ana Lu, quem quiser também pode fazer com você, né? Porque você mora em Foz, a gente não falamos sobre isso? Não, falamos. Você falou, você mora em Foz, mas hoje em dia com online, no final a gente vai colocar aí tudo. Hoje em que dia... eu já tô amando, né? Inclusive, eu tenho vários pacientes aqui no Rio. Ah, muito legal, porque cada vez que eu venho aqui, eu aproveito para conhecer pessoalmente uma delas. Legal. Né? Então, assim, a maior parte dos meus atendimentos hoje são na modalidade online, né? E assim, a terapia que eu trabalho é predominantemente terapia cognitivo-comportamental, bebo das fontes da psicologia positiva, que tem muito essa pegada de autodesenvolvimento, de você ficar melhor, porque às vezes a gente tem a ideia que a terapia, ela é só pra gente resolver alguma coisa que tá de errado com a gente, tem um problema, né? Ok, também é para isso, mas às vezes a pessoa, ela quer se desenvolver em algum aspecto, ela quer falar melhor, quer se comunicar melhor, quer perder a timidez para fazer uma apresentação e coisas do tipo, quer se relacionar melhor. Então, assim, eu trabalho muito com isso do autodesenvolvimento no contexto terapêutico, né? E sim, podemos fazer no online. Né? Então, e deixa eu te perguntar, sua mãe mora perto de você ou mora no Rio? A minha mãe mora em Foz do Iguaçu também, que mora bom. perto. Hoje ela tá ótima, tá? Hoje ela tá ótima, ela tem as atuações dela, ela faz voluntariado, ela treina lá na academia. Nessa academia. Lá na academia, que hoje eu tenho o meu consultório lá. Seu consultório é dentro da academia. Hoje o meu consultório é dentro da maravilhoso. academia. E aí, o que acontece? Lá virou como se fosse um centro de saúde e bem-estar para mulheres. Né? Você só atende mulheres. A academia só atende mulheres. A academia só atende mulheres. Você só atende mulheres. Também. Tá, mas entendi. Predominantemente, as minhas pacientes são todas mulheres, assim. Eu tenho poucos homens, é um público né? muito bom, né? É um público ótimo. Assim, gente, surge tanta coisa. Relacionamento. É o tempo inteiro, né? A cabeça da gente eu adoro, porque assim, eu gosto disso, né? De ficar estudando, ficar me desenvolvendo. Nesse meio período, assim, de faculdade, etc., uma das atuações que eu fiz foi a avaliação neuropsicológica, que é uma coisa que eu faço para não perder a mão, porque é algo que eu gosto muito, né? Então, assim, a avaliação neuropsicológica é a avaliação das funções cognitivas, memória, velocidade de processamento, a rapidez que a gente resolve problemas. Então, várias coisas, né? Várias outras características cognitivas que a gente usa, por exemplo, tanto para adolescentes quanto para mulheres, principalmente agora perto da menopausa, né? Que a gente vai passando aí por dificuldades cognitivas, etc. Então, assim, na psicologia eu me encontrei. Com idosos também, não? Com idosos também. Tá, entendi. Né? Só que a avaliação neuropsicológica, ela exige o presencial. Só que aquelas 10 sessões não é isso? Geralmente 8 a 10 sessões, às vezes pode ser até um pouquinho mais. E aí, como ela exige o presencial e eu acabo viajando muito, então a maior parte dos meus atendimentos são em psicoterapia, né? E, vez ou outra, eu faço avaliações, como eu mencionei, uso até realidade virtual. Então, para quem for de Foz do Iguaçu, tem essa possibilidade, é muito legal, né? E aí, assim, né, lembra que eu falei pra vocês que uma das coisas que traz sentido é justamente quando a gente, a partir do nosso problema, a gente consegue tentar trazer aí soluções e ajudar as pessoas, né? Então, eu passei por todo esse período de insatisfação e, juntamente ali com o meu esposo, que aí nesse período a gente se encontrou, eu e o Lote, que também você era casada nessa psicóloga. época toda? Não, naquela época eu tinha um outro relacionamento que no período de crise eu terminei. Ainda bem, né? Porque senão talvez a gente não teria se conhecido. Mas, então, juntos hoje, a gente atua também, então eu tô envolvida em vários projetos, né? Entendi. Então, assim, esse processo de insatisfação afetou muito a minha saúde mental. A questão do mal-estar existencial, Imagino. né? Que é uma coisa que todo mundo sofre hoje, né? Pelo menos uma boa parte, a gente vive uma verdadeira pandemia, aí principalmente dos trabalhadores, afastamento por ansiedade, por depressão, por várias coisas. E a gente está num momento onde o próprio governo decidiu agir em função disso, né? Com a atualização da NR1. Sim. Então, nós atuamos com empresas para ajudar a transformar organizações em organizações emocionalmente positivas. Então, a gente dá treinamentos para isso, né? Com gestores, com os funcionários, todo um plano ali para você não só eliminar os riscos psicossociais,
né, que podem adoecer mentalmente um funcionário, porque antes você tinha ali, né, risco de ergonomia, cuidar ali do piso escorregadio, mas agora já está se falando ali dos fatores que podem adoecer uma pessoa, que aí já são mais difíceis de você visualizar, como um piso molhado, por exemplo. Sim, com certeza. Né? Então, você tem fatores relacionados à própria organização do trabalho, como que o trabalho é distribuído, em relação ao ambiente, as relações sociais dentro do trabalho. E aí a gente atua com isso também, né? Fazendo esse diagnóstico, fazendo aí um levantamento de como você pode atuar preventivamente e não só riscos, mas potencialidades, né? Quais são as potencialidades da empresa? Então, de modo geral, o que tiver essa transição, né, do mal-estar para o bem-estar, eu estou envolvida, eu gosto, me motiva. É legal, porque você passou por isso, né? E aí você trouxe, você pensou assim, ao invés de você ficar ali com uma depressão, talvez, né? Porque muita gente entra em depressão, não. Você pensou, poxa, por que não eu ajudar pessoas? E aí você transformou, né? Você transformou esse seu luto, essa sua dor para ajudar pessoas. Pelo menos é isso que eu tô entendendo que você tá falando. Imagina quantas pessoas estão sendo ajudadas por você. Exato. É muita gente. Quantas mulheres, né? Vamos falar aqui agora das mulheres, mas quantas mulheres estão sendo ajudadas e foram ajudadas? Com certeza, deve passar muita gente por você, assim. Tanto da academia, essa questão da empresa agora. Agora a questão da empresa tem os homens também, né? Tem mulheres, os homens também. Homens, todo mundo ali. E isso é uma coisa fundamental, né, gente? Porque um dos fatores que adoece muito as pessoas no trabalho é justamente a questão de relações tóxicas. E a gente vê muitas relações tóxicas entre homens e mulheres. Por exemplo, chefes que são abusivos. Que tratam mal as mulheres, que gritam. Então, assim, isso é uma coisa que surge muito, né? E aí aí uma coisa que é interessante, né? Antigamente eu trabalhava só com homens, porque lembra? Informática, automobilista, aí eu venho pra essa pegada de lidar só com mulheres. Então é muito legal, porque eu tenho essa experiência de lidar com homens, de lidar com mulheres, do mal-estar, do bem-estar. Mas eu acho que assim, óbvio, eu sou secretária de presidência, então eu trabalho em grandes empresas. E os chefes era coisa pesada. Né? Tipo, 15 vezes bater o telefone na sua cara num dia, né? Jogar papel na sua cara. Como é que ficava a sua cabeça, gritos, né? Enfim. Mas eu acho que tem que tratar eles, né? Sim, mas eles não percebem isso, né? Eles não percebem. Eles são deuses. Mas aí que tá. Nessa perspectiva que a gente está trabalhando, o que a gente faz? Justamente, a gente faz entrevista com todos os funcionários, tá? Entendi. Desde a diretoria até a pessoa que cuida da portaria. E aí a gente vai vendo a partir do relato deles. Então, a ideia não é fazer uma caça às bruxas, enfim, prejudicar quem tá fazendo ali o assédio moral, porque às vezes a pessoa não se dá conta. A gente já vive numa cultura, né, que é predominantemente machista e tudo mais. Sim. Mas a partir dessas entrevistas, a gente consegue começar a fazer um mapeamento da empresa para dizer assim, olha, a gente tem fontes, né, fatores de risco psicossociais relacionados a esses aspectos aqui. Então, às vezes vai começar a aparecer um chefe abusivo de um determinado setor, a gente sabe que essa pessoa precisa de treinamento. Então, como que aí entra o papel dos diretores, dos gestores, de falar assim, não, esse setor aqui é um setor que a gente tem potenciais riscos psicossociais nesse item. Então, aqui é treinamento disso. Né? E aí você vai psicoeducando a empresa e os funcionários. Por isso a transformação em uma organização emocionalmente positiva. Entendeu? Porque tem gente que sai doente, né? Com vários problemas. E eu acho que eu não sei como é que eu aguentei. Pois mas eu fiquei 27 anos nisso. Mas isso começou a ser falado muito pós-pandemia. Não foi? Porque acontecia, eu ouvia muito a gente, né? O que acontecia com a Lu, por exemplo, ela conta as coisas que ficava daquele jeito e pronto, né, Lu? A Lu chorava, a Lu e tal. Eu trabalhei 10 anos com um... Não era falado. Que eu odiava e amava. Mas tem uma questão também que impacta a economia, né? Porque, assim, o gasto
governamental com os afastamentos, Uhum. enfim, é absurdo. Uhum. Então vale muito mais a pena você investir na saúde mental Sim. das pessoas. É obrigatório? no Agora cuidado. tornou-se Parece- obrigatório? É lei? obrigatório, Parece... parece que sim. Agora vai ser obrigatório, na verdade começou a partir agora de maio deste ano, as empresas precisam começar a implementar uma política de gestão de riscos psicossociais. E aí, em maio do ano que vem, é onde vão começar as fiscalizações e aí vai ter multa, vai ter várias coisas. Então, as empresas agora precisam investir nisso. Entendi. Assim como você tem lá, por exemplo, os programas de saúde, né, que vão verificar a questão de barulho, das mesas, se estão adequadas ou não, eles vão começar a perguntar, tá, e cadê os planos de desenvolvimento nessa área do bem-estar? E aí a empresa precisa apresentar isso, porque eles têm que estar de acordo com o que foi levantado de risco. Não é assim qualquer coisa, trouxe aqui na empresa um treinamento de comunicação não violenta. Beleza, é ótimo, já é alguma coisa. Mas quais são as ações relacionadas aos riscos efetivamente daquela organização? Porque uma coisa é a área hoteleira, a gente atende, né, por exemplo, a área de hotelaria. Outra coisa é a área hospitalar. Outra coisa são os riscos psicossociais de uma academia, né? Então, esses planos, eles têm que estar relacionados com isso. Né? Por isso a importância do diagnóstico, do plano ali de prevenção e de eliminação desses potenciais riscos, né? É muito importante, né? E as pessoas não olhavam para isso e ainda não olham, né? Eu acho que só ano que vem, pelo que você falou, efetivamente, que eu acho que vai todo mundo assim, tá na hora, tem que fazer, tem que começar, porque perde-se também muitos funcionários, né? Com certeza, porque a pessoa simplesmente um belo dia pede Fala, não demissão, vou mais, né? exatamente. E a gente tá com dificuldade de contratar pessoas, né? Muito. Principalmente com essa geração que, Ai, né? nem Enfim, fale. isso dá um outro podcast, gente, né? Nossa, é verdade. Eu acho que a nossa geração, né, era melhor. Não posso falar isso não, porque daqui a pouco todo mundo vai, não. Mas tá muito difícil, Tá gente. difícil, o que tá gente. acontecendo? Uma coisa que a gente comenta é que a sensação que nós temos muitas vezes é que a gente precisa acabar de educar as pessoas Pois é. para poder trabalhar. Teve situações que eu precisei explicar o porquê era importante chegar no horário. Essa coisa tá muito demais. básica, É verdade, você tá Chegar demais. no horário, gente. É verdade. Isso é muito. Antes do horário, se você começa às 9, chega a 10 minutinhos, É. você tá bem, né? Tá pronto ali pra sua função e tal. E as pessoas não entendem isso, né? Que é chegar em cima da hora e aí já tá começando o dia, já tá acontecendo, as coisas já estão acontecendo, aí a própria pessoa começa a ficar estressada. Porque ela não se preparou pro dia de trabalho dela. Não, às vezes ela já tá estressada de trabalhar ali, mas não pode pedir E demissão. tudo, Também tem isso, aí gente. pegou um trânsito infernal, Não é todo aí mundo tudo que pode, que acontece. Mas tem gente que fica doente, Lu, aí sai. Mesmo não podendo, a pessoa sim, sai. mas aí Isso Eu já vi extremo, vários né? casos. É extremo. Aí é o É extremo. porque vai acumulando. Vai sabe? acumulando, não pode deixar acumular. Exatamente. E às vezes, o que a gente vê assim, são pequenas coisas, muitas vezes. Porque esse aí a gente tá falando, às vezes, de casos que são mais extremos. A pessoa foi maltratada, sofreu assédio moral. Mas às vezes tem um detalhe no trabalho que pode ser de organização. De uma comunicação, por exemplo, em grupo de WhatsApp, que a pessoa não aguenta mais lidar com aquilo. Verdade. Aí começa a surgir problema daqui, a pessoa às vezes está com alguma dificuldade em casa, porque a gente não tem como separar essas coisas, Sim. né? E aí, ela chega um belo dia que ela fala, não, acabou, cansei, né? Agora eu não quero mais isso pra mim. E na verdade foi porque juntou várias outras coisas, e aí a pessoa foi lá. Inclusive uma coisa muito legal, eu falei, a pessoa tem problema em casa. Dentro disso que a gente está fazendo, desse trabalho, dessa entrevista diagnóstica, desse plano, né? Nós estamos junto fazendo para todos os funcionários o que a gente chama de aconselhamento psicológico. Então, isso já é uma iniciativa da empresa em prol do seu colaborador de permitir ali uma ajuda pontual, uma orientação, porque às vezes a pessoa está com alguma dificuldade no relacionamento, está com alguma dificuldade na criação do filho, isso acontece muito. E aí na orientação psicológica você já consegue fornecer orientações iniciais. Então, por exemplo, eu peguei um caso que era uma pessoa do setor da manutenção de um determinado estabelecimento e ele falou assim, não, eu tenho muita dificuldade com meu filho, ele não segue as orientações, os professores acham que tem algo errado com ele, né? Geralmente eles falam assim.
E aí eu pude dar todas as orientações, ele saiu todo agradecido, falou, ai, muito obrigada, porque eu ia ter que pagar uma consulta muito cara para poder fazer isso, ter essa orientação, às vezes já sai com livro para ler, ou com indicação de vídeo, ou de outro profissional. Então, assim, isso já possibilita também uma fonte de bem-estar para o funcionário, né? Porque às vezes ele está com uma dificuldade ali. Então, assim, é um trabalho muito legal, um trabalho que é muito gratificante. E eu tive nessa condição, né? Da funcionária que estava adoecida ali, ambientalmente, para depois estar nesse outro lado. Tem a visão tanto de quem é o contratado, quanto também é o gestor. Então, acho que isso enriquece bastante o trabalho. Gente, muito legal isso, né? Porque, assim, se fala muito, mas eu não sabia como que era. Não tinha ideia. Na verdade, assim, como é uma coisa nova... Não se tem ainda a forma de trabalhar em relação a isso. Sim. Esse projeto surgiu muito da nossa experiência mesmo, né? Das leituras que a gente faz, mas principalmente das nossas vivências, em como que a gente pode ajudar nesse sentido, né? Nossa, muito bom, gente. Isso tinha que ter existido na sua época e na minha. Principalmente você, com aquele... Não, e depois, na última empresa que eu trabalhei, o cara chegou a me empurrar, o cara era um... Olha isso. Enfim, e aí a minha amiga, ele te encostou, você tem que reclamar no código de ética. Ele era o presidente do código de ética. Ai, então, gente, olha que eu ia pra onde? Pra rua. Pois é. Então, assim, é difícil mesmo. Mas qual conselho você daria pra quem precisa fazer terapia, começou uma terapia, mas... Como a gente faz uma terapia e vem o autoconhecimento, às vezes é difícil falar. E aí a pessoa tem uma resistência, né? Isso é pra mim e pra você? Talvez. Que a gente começou e parou. Tanta gente, várias pessoas fazem que eu conheço. Eu realmente parei, eu mas também. O meu tá lá, ele tá insistindo. Ele tá insistindo, ele vai... Graças a Deus, a minha esqueceu de mim. Eu, tchau, não quero. O meu não esqueceu não, ele vai conseguir. Vai insistir. Não, eu acho que tem... Primeiro assim, tem algumas coisas, né? Quando a gente fala de terapia, a gente tem diversas linhas terapêuticas. E querendo ou não, precisa ter uma afinidade entre você e essa determinada linha terapêutica e também com o terapeuta. Então, às vezes, essa resistência pode ser também porque você não teve afinidade com aquela linha inicial, aquela corrente ali, né, que norteia a atuação do psicólogo. Isso pode acontecer. Então, às vezes é legal você procurar uma outra opção para ver será que eu me encaixo aqui? Né? Como que é essa abordagem? Conhecer melhor as abordagens. Tem algumas abordagens que acabam indo muito pelo negativo, você precisa falar muito do problema. Geralmente, eu não gosto de falar tanto do problema. Eu sempre busco ver o que a pessoa tem de positivo, o que ela gostaria de melhorar, de ir, assim, sabe, aprimorando. Porque quando a gente aprimora as nossas habilidades, às vezes, em determinadas áreas, problemas de outras áreas vão diminuindo. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não precisa ficar falando tanto em todas as sessões do problema, porque senão dá aquela sensação assim, gente, eu venho aqui e fico falando a mesma coisa, não sai do lugar, né? Então, eu iria muito por isso, né? Por que será que é a resistência? Será que essa resistência é porque eu preciso ir lá e ficar falando toda vez sobre isso? Ou eu só fico falando e às vezes não tem um direcionamento nenhum, não tem uma orientação? Então, assim, a linha terapêutica que eu trabalho, que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente faz muito processo de psicoeducação. Educar sobre determinados temas, fazer a pessoa pesquisar, buscar, identificar, isso tudo, nossa, já é libertador, né? É porque eu acho que as pessoas têm uma ideia assim, eu vou pra terapia pra falar de problema. As pessoas já vêm com essa ideia que é isso. Eu imagino, né? Vou lá pra ficar falando do meu... Pra que eu vou lá todo dia pra falar dos meus problemas? Porque problema todo mundo tem, né? Exato, é muito Então bom. Eu vou lá, eu vou falar com meu marido, vou falar com minha amiga. Ainda. Exatamente. Vou pagar uma sessão pra ficar falando de problema? Não faz sentido, porque se eu tenho a minha amiga, vou ali no bar, a gente vai e fica conversando, não é? Ainda toma um vinho, uma cervejinha, né? E aí é por isso que eu falo, mas se a gente tem objetivo de melhoria, então assim, ok, temos os problemas, mas o que você quer ficar melhor? O que mudaria na sua vida que daí você fala, nossa, isso aqui ia ser maneiro pra caramba se acontecesse. Vamos buscar isso então? Porque eu busco trabalhar com essas bases de bem-estar. Positiva. Isso faz uma diferença. Com certeza. Então, como que estabelece essas bases para a pessoa? Esse eu vejo que é um grande diferencial. Sim. Né?
Então, esse é o conselho, né? Talvez buscar novas possibilidades, novos horizontes aí. E até também se perguntar, né? Por que eu tô resistente? Será que eu tô ganhando alguma coisa? O que a gente chama de ganhos secundários, né? Quando eu não mudo isso, por que eu não mudo? O que eu tô ganhando ali que às vezes eu não tô percebendo? Porque querendo ou não mudar também gera desconforto, né? Sim. A gente precisa abandonar determinados padrões, etc. Então, vale a pena refletir sobre isso. É isso. Tá acabando, tá? Tá. E aí, você quer falar alguma coisa que a gente não falou ainda? A gente tem que... Temos quanto tempo? Temos aqui 5 5 minutos, mas você pode, minutinhos. você pode falar. Não tem problema. Bom, assim, vou dar uma... Mas eu acho importante, porque foi tão gostoso o bate-papo, que eu acho que você explicou tão bem, assim, eu te achei tão calma, tão serena pra falar, sabe? Não vai ter nem corte, né? Nem corte, já tá fácil esse podcast. Mas eu acho importante você trazer alguma coisa que a gente não tenha falado, que você quer falar. Eu acho isso importante, né? Afinal, você veio de tão longe, né? Olha, gente, assim, eu gostaria, então, acho que de deixar uma mensagem final, né? Pra quem tá em casa, pra quem vai assistir esse podcast depois, né? Que, assim, independente da área que você estiver insatisfeito, independente do momento de vida que você estiver vivendo agora, quando a gente olha, dá uma impressão, assim, que, caramba, não tem como sair daqui. Mas tem. Se a gente estabelecer algumas bases, se a gente se permitir ser ajudado, se a gente permitir receber apoio das pessoas que a gente ama, né? E principalmente olhar para as pessoas que estão com a gente também, criar essas conexões, a gente consegue superar muita coisa, né? E atribuir um sentido para nossa perda, para o nosso sofrimento. Lembrar que essa dor não é só nossa, a gente vivencia, obviamente, de um jeito único, mas, querendo ou não, todos nós estamos aí sujeitos, né, a lidar com adversidades. E, assim, já que a gente tem que viver, né, aí pelo menos 50, 60, 70 anos, então vamos fazer uma existência, né? Eu, na verdade, quero chegar aos 100, né? É isso aí. Então, vamos chegar bem, vamos chegar fazendo a diferença na vida das pessoas. Leve, né? Com menos mochila nas Exatamente, costas. Exatamente. Sim. Então, assim, vivendo melhor a nossa vida e aproveitando as conexões. Hoje a gente vive, às vezes, de forma tão superficial, a gente não conhece as pessoas, a gente não olha mais nos olhos, esse é um grande desafio. Né, a questão das redes sociais, do celular, da qualidade das interações, né? Então, eu penso que é isso, sabe? Vamos aproveitar melhor as companhias, tudo que a gente tem aí de possibilidade, né? Quando tem o olho no olho e tudo mais. Eu penso que é isso, gente. Como superar. Eu também, adorei. Eu acho que quando você voltar aqui de novo, que você falou que vem 2, 3 vezes ao Rio, né? Aí você marca pra gente trazer algum outro assunto aqui. Lógico, é sempre... Claro. Que é muito bom. Não, com certeza. Um assunto que eu gosto muito de falar, que já pode ficar marcado, então, pra próxima, é sobre a criação de filhos. Opa, adoramos. Já pode deixar marcado, gente. Então, adoramos. Porque, assim, eu adoro trabalhar, assim, essas questões, às vezes, de mães que têm dificuldade de conexão com seus filhos. A psicologia tem muita técnica legal pra isso, sabe? A questão de educação, de você ensinar determinadas coisas. Esse é um assunto, né, que quando você trabalha com mulheres, não tem como Ana não Lu, trabalhar traz com pra filhos, gente, né? então, isso. Vamos falar sobre... Eu não sabia que você sim. falava. Sim, com certeza. Que é muito importante, até porque a gente tem muitas aqui que são mães, né? E chegam aqui falando, né, Lu? Um monte de cliente, minha filha, meu filho, o que eu faço? Principalmente a gente, eu tô com 2 adolescentes, então... Podem me procurar. Isso aí. Podem me procurar, que eu sei que eu consigo ajudar nesse sentido. Com certeza. Já vamos gravar hoje? Tem um tempinho pra uma consulta? Mas, ó, quero muito agradecer. Eu adorei estar aqui com vocês. Maravilhoso espaço. Me senti em casa, tá? Eu vou adorar voltar, se vocês me quiserem aqui. Queremos, não, já tá marcado. Pode falar. Você tá com o telefone da Lua, né, já? Tô. Então pronto, só passar Eu te dei o telefone da empresa também, né? Deu. Então ótimo. Vamos falar aí de filhos, mães, filhos. Gente, venham conhecer. O espaço é maravilhoso. Inclusive, assim, eu quero sair daqui, quero olhar a loja, quero comprar presente pra todo mundo. Assim, entrei no modo gastadeira. Isso aí, não esqueça então de seguir @essapod_ lá no Instagram, @gastadericia, o seu. @Romina_acessórios, @essapod. O nosso é @essapod, o seu, fala aí, por favor. O meu é @Ana Lu Galotti.
tá? É o meu perfil pessoal, vocês vão encontrar de tudo lá. Às vezes eu não posto nada, mas às vezes tem algumas coisas, mas podem me mandar mensagem. É isso aí. Ótimo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificação. Compartilha, fala da gente pra todo mundo. Comenta aqui embaixo. Nem que coloque um coraçãozinho lá, gente. Isso aí. É isso, obrigada. Mais uma vez, obrigado, BB7, produtora, por apoiar tanta gente aí, trazer essas câmeras maravilhosas. E o nosso produtor, editor, tudo, né? Tudo, o Vini é tudo. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima.